Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e nas segundas-feiras acontece a APROCIM, que é a técnica energética grupal, uma técnica que acontece desde 2003, patrocinada pela ACPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Mas o que é a APROCIM, né? A APROCIM, que é uma técnica energética interassistencial grupal presencial e à distância, né, que acontece às segundas-feiras, você também pode participar conosco dessa prática assistencialista que tem mais de 20 anos. E o que você precisa para poder participar conosco? Você vai entrar na nossa lojinha Evolua App pelo seu celular, temos 45 cursos lá, e você vai poder participar conosco. Você vai ter que fazer dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganização Extrafísica, né? Para isso, você vai dar pausa aí no vídeo e vai ler esse QR Code e vai acessar no seu celular, né? Aproveite que você está aí, curta, compartilhe, comente para engajar nossos vídeos, né? Nós estamos na sexta fase, tá? E é a fase assim. Como é que funciona a Procin? Ela começa às 18h50 e vai até às 20 horas e 5 minutos. Tem a nossa equipe que está em Jundiaí, São Paulo, na sede da CIPEC, e tem os demais que estão em outros estados, como eu que estou em Brasília, outros que estão na Europa, né? Então, depois desse período, nós nos reunimos em videoconferência para fazer relatos. Quais relatos, Carlos? Se houve alguma clarividência, clareaudiência, saída do corpo, né? E você pode assistir todos os relatos de nossos aproximações anteriores, tá? Nós estamos aguardando o pessoal de Jundiaí e São Paulo entrar, porque aí eles que estão na sede, eles vão fazer seus relatos primeiro, e depois nós que estamos à distância. Só um instante. Ok, nesse instante, nossa equipe lá em Jundiaí, São Paulo, eles vão trazer os relatos deles primeiro, e depois o pessoal que está remoto. Tânia, assume daí. Olá, boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Eu fiz uma excelente, preparação inicial, consegui alcançar o estado vibracional. Já me conectei com toda a equipe presente. Na fase 2, no arco voltaico, aplicando na Virgínia, senti o acoplamento com o amparador, senti energias fraternas que enviei junto às melhores energias. Elas passavam pela coluna vertebral da Virgínia. Era interessante dessa vez que ela iluminava vértebra por vértebra. Você via os ossinhos assim, subia, vinha de baixo para cima. E depois, na hora que descia, descia em espiral. E foram várias vezes isso. Eu senti uma energia muito boa aí, bastante amparo. Recebendo energia quente, senti vários arrepios, assim, o couro da cabeça assim arrepiava, eu sentia que tinha conexão ali também com o amparo, presença do amparador, recebi energias salutares, da qual me senti muito bem. Agradeço aí pelas energias enviadas da Virgínia e do Amparo, né, da dupla aí. O pilar, ele girava, mas muito, muito rápido. Ele fazia aquele barulho que faz tempo que eu não ouvia, que fazia zum, zum, zum a cada giro. E nisso, aqueles que foram colocados já no pilar, né, os assistidos, era como se isso fosse limpando, 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 limpando todo o processo de cada assistido durante o pilar, todinho. Aí eu coloquei também todo o Brasil, coloquei o planeta, coloquei o estado de São Paulo, Jundiaí, nesse pilar também para assistência. Na conexão, né, eu percebi do meu lado um amparador muito alto. Era um amparador assim, a energia me era familiar, mas assim não tive percepção da fisionomia, mas era uma energia muito, muito amorosa. Era o paravisual de homem. A OFIEX parecia assim um grande para-hospital. Era interessante porque ele parecia ter sido montado provisoriamente devido à grande demanda, né, de enfermos. Era como fosse aquelas tendas, né, como a gente teve na pandemia em vários locais, mas era muita tenda, muitos assistidos, muitos médicos, paramédicos,
Tudo estava ali naquele lugar, muito amparo. Das energias, todos banhados pelas energias da Central das Energias, todos os assistidos e os aproximadores. Da fraternidade, durante as centrais, exteriorizei bastante para o planeta, muita paz para o mundo, menos egoísmo, menos competitividade, mais amor ao próximo. O bolsão energético exteriorizei para o meu quadrante, América do Sul, para a minha oficina Meio Ambiente, para o Brasil, planeta, países em guerra, conflitos, e fiquei exteriorizando muita luz para o globo terrestre. E assim, no final, eu permaneci exteriorizando, eu vi assim, visualizei era uma embarcação bem grande, um navio, alguma coisa assim, que estava tombando. E nesse momento era só para exteriorizar a energia. Aí eu fiquei até o final exteriorizando essa energia. Eu fiz uma boa desassim, né? Uma boa desassimilação. Estou bem, agradeço a todos. Uma boa noite. Olá, boa noite a todos. Então, a fase 1 foi uma fase de preparação bem interessante, porque o campo estava formado, bastante equipes extrafísicas para assistência, de maneira que foi fácil fazer a movimentação e atingir o estado vibracional. Na troca de arco voltaico com o Toninho, recebendo, eu senti um fluxo de energia pelo frontal, uma energia muito amorosa, muito fraterna, e ela desceu pelo meu laringo chakra, pelo meu cardíaco, e espalhou por todo o corpo. De maneira que foi uma sensação muito agradável, muito tranquila. Eu só tenho a agradecer ao Toninho por essas excelentes energias. Aplicando no Toninho, eu senti também as mãos bastante aquecidas e um fluxo de energia penetrando pelo alto da cabeça do Toninho, penetrando e espalhando também por todo o corpo do Toninho. Também um ambiente de muita fraternidade, muita tranquilidade. No pilar, eu senti também o pilar bastante intenso, uma energia bastante intensa, uma presença bem grande do pilar, e fazendo, então, uma assistência para todos os assistidos à noite. Já na conexão com a Central Extrafísica de Energia, senti também um aporte muito grande das equipes extrafísicas assistenciais, acolhendo as consciex de assistência para a noite, e as demais conexões eu me descoincidi bastante e exteriorizei bastante energia para o meu quadrante, para a minha oficina, e na fase 2 do campo ectoplásmico terapêutico da APROCIM, eu percebi um fluxo de energia muito grande que descia do alto aqui do teto da CIPEC e penetrava no coronário da Berenice, que é assistida da noite, e também na Rosane, que é assistida à distância. Esse fluxo, então, percorreu todo o holossoma delas, fazendo uma limpeza e fazendo uma assistência a nível necessário no processo de assistência individual de cada uma delas. Então, terminei na fase 6 muito bem, fazendo uma boa desassimilação, e desejo a todos aí uma excelente semana. Obrigado. Boa noite a todos. No início, o campo já estava formado e bem tranquilo. No arco voltaico com o Ron, primeiro eu apliquei nele, procurei mandar as melhores energias e recebendo também, recebi uma energia muito forte, fraterna e penetrando por todo o corpo. E as outras fases só exteriorizei, acompanhei, passei bem, tudo muito bem, estou bem, obrigado e boa noite a todos. Olá, boa noite.
Bom, logo que eu cheguei, né, eu deitei no colchonete no meio aqui do campo, já percebi que já estava formado, que já dava para perceber a energia diferente. Logo já veio forte a descoincidência, e logo de início eu já percebi algo na minha cabeça, mas percebi alguma pressão na minha cabeça, mas eu não soube identificar. Percebi muita assistência durante toda a Procim. Na fase 5 da parte 2, que é do projeto SETA, eu tive a intuição para deixar os pensamentos irem, não fixar os pensamentos, como que se a gente fosse fazer uma meditação, que é que a gente deixa ir, não fixando os pensamentos. E para colocar os motivos, os objetivos, né, que a gente fez o nosso relatório, para colocar esses motivos e objetivos também. E só sentir e permanecer imóvel. E no final eu fiz acho que uma boa desassimilação, e durante o projeto SETA só vinha bastante a sensação de agradecimento, de gratidão. E é isso, eu terminei bem, e uma boa semana a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje também eu cheguei, achei que o campo estava bom, estava formado já. E aí já iniciei exteriorizando muita energia, circulando a energia primeiro e depois exteriorizando. Aí fiz a invocação para assistência para todos, né? Os pedidos da noite. E aí, recebendo o arco voltaico da Silvana, senti bastante energia fluir no meu corpo, no meu soma todo, e fluía muito, e esquentou muito o meu soma. E ao aplicar nela, enviei para ela as melhores energias, e conforme eu ia aplicando a energia nela, e meu corpo balançava. Eu sentia que até estava levantando do chão. E assim foi toda a Procim, em todas. Eu ia e voltava, descoincidia, e sempre exteriorizando as melhores energias para todos, para o Brasil, para todos os pedidos, e para mim eu fiz sim, e agora estou bem. Uma ótima, excelente semana para todos. Olá, pessoal, boa noite. Na fase 1, o campo já estava bem formado, eu me conectei rapidamente. Aplicando o arco na Zaide na fase 2, eu senti uma energia muito quente saindo das minhas mãos. Eu via Diminer em torno da cabeça dela, e acontecia uma coisa interessante. A partir do momento que a energia saía das minhas mãos direita, é como se a cabeça dela estivesse sendo puxada pela energia, e ela ia para trás. É a para-cabeça dela que descoincidia, né? E puxava para trás e voltava. E foi assim durante o arco, né? Teve uma sensação de tranquilidade, de fraternidade. Me senti muito bem. Recebendo, a energia também estava muito quente, homeostática, e formou um círculo dourado e amarelo em torno da minha cabeça. Nesse círculo saía bastante energia e entrava por toda a minha cabeça essa energia através desse círculo, né? Uma sensação de muito bem-estar. Na fase 3, eu senti o pilar girando muito forte, e eu ouvi um barulho de zoom também. Fazia muito tempo que eu não ouvia. Assim, eu vi que a Tânia também ouviu, assim, zoom, zoom, zoom. E vieram os assistidos da noite e mais algumas pessoas para receber assistência. Na fase 4, na OFIEX, comecei a ver muitas luzes, muitos rostos, né? E formavam círculos amarelos e violetas. Na Central Extrafísica da Energia, eu via amparadores muito altos na porta aqui da CIPEC, né? Depois eu me descoincidi. Eu voltei no bolsão, exteriorizando energias ao planeta, à minha oficina, e bocejando bastante.
Senti a pressão nos meus ouvidos, e vieram novamente os assistidos da noite, pessoas do meu grupo Karma. Um pouquinho antes da chamada para a segunda parte da fase 5, me veio a Berê e a Rosane recebendo energia pelo Corono Chakra. Quando entrou a segunda parte da fase 5, o campo ficou muito frio e eu senti entrando pelo meu coronário, através desse tubo paraterapêutico, muita energia, promovendo uma limpeza. Eu estava com um pouco de dor de garganta, não estava me sentindo assim muito bem no início, e promoveu uma limpeza. Com esse tubo entrava essa energia e eu sentia que ela vinha, ela na cor amarela, e ia promovendo bem-estar para mim. E terminei me sentindo assim, leve, bem aliviada, sem tanta pressão mais, e me sentindo grata por poder participar. Fiz uma boa assim e desejo uma boa semana a todos. Obrigada. Olá, boa noite. Na fase 1, mentalizei todos os pedidos de assistência. Na fase 2, recebendo, eu percebi a ativação do chakra bindu e do coronário. Também tive percepções de movimentação na minha blusa. Eu olhei ver se tinha algum vento, alguma coisa, não tinha nada. Eu falei, deve ser respiração, parei de respirar e o negócio não parou de mexer. Entendi que era energético, mas eu não conseguia ver esse movimento na minha blusa. Então, eu entendi que era na parablusa que estava acontecendo, mas eu não compreendi bem por que isso estava acontecendo. Aplicando, eu vi uma névoa sobre a cabeça da Tânia e fluxos que iam direto para o coronário e desciam até os pés e iam para além dos pés dela. E assim ficou o tempo todo. No pilar, o campo formou-se como se fosse algodão doce, na cor dourada e violeta. E no centro, um tubo de luz envolvia os assistidos que estavam ali no centro. Nas conexões, eu acompanhei com bastante descoincidência. O bolsão parte 1, eu senti muito frio, tive muitos solavancos e acoplamentos, bocejos, arrepios e latejamento na cabeça. Na parte 2, eu mentalizei as duas assistidas, né, a Berê e a Rosane, e mantive a exteriorização. O campo estava enevoado e muito frio. Eu tive percepção de movimento de consciências no campo seta. Percebi também a cor dourada e violeta que se mantinha ali no campo. Durante o pilar, ela novamente se formou ali no campo seta. Eu fiz uma excelente desassim, terminei bem com bastante diurese, por conta da ectoplasmia. Agora é só chamar. Olá, pessoal que está aí em casa. Quem vai ser o próximo? Boa noite. Boa noite, pode ser eu? Pode. Boa noite. Boa tarde, viu? Tô bem. Bem, boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, o campo estava muito acolhedor e eu senti uma para-percepção, assim, de início, bem assim, pontual. Quando começou o trabalho, como se eu estivesse sendo envolto por um cone de luz que cobria todo esse meu campo. Era uma proteção, assim, que descia em forma de cone, muito bacana, muito intenso, cor azul claro. Do arco voltaico, recebendo de Damiano, eu senti que estava recebendo um fluxo intenso de energia que vinha em ondas, mas de uma forma lateral, e também na cor azul. Qual eu sou muito grato, era uma energia muito homeostática, muito boa. Aplicando, eu senti calor nos meus palmos chácaras e uma energia também muito tranquila, e tive uma percepção da presença de um índio com uma grande penagem na frente, no seu fronte, aquele, não é colar, na frente dele umas penas bastante grandes na cabeça. Na fase 3, no campo pararrobanológico, havia uma presença de um grande xamã no campo e senti a presença de um amparador no meu lado direito. E teve um som, tipo assim, um sopro. Eu senti como se fosse um sopro do meu lado direito, mas aqui estou totalmente fechado, não tinha ninguém absoluto, né? Mas era um pequeno sopro que veio como se me alertar de alguma coisa que eu não sei o que era.
nas conexões na UFIEX, me veio para a percepção de alguém que estava arrumando um grande castelo, um templo, alguma coisa nesse sentido, a parte interna dele. Havia alguém que estava arrumando isso. Nas energias, eu senti muitas consing e consciex no campo, muito movimento, muito movimento. Na fraternidade, eu exteriorizei as melhores energias aos assistidos da noite, e, na verdade, me veio como se eu percebi um longilino e eu estava deitado numa cama e ele estava do meu lado. Mas ele estava muito dormindo e era um longilino muito grande, muito compridão, quase nem cabia na cama, mas estava assim do meu lado. Nos planetas irmãos, eu me senti como se abrindo ou fechando, não sei se estava abrindo ou fechando uma porta de um porão antigo, de uma residência que eu morei há muitos anos. Foi uma volta ao passado, me parece. E não tive nenhuma para-percepção nas outras. No bolsão, a parte 1, eu me senti que estava... quer dizer, eu exteriorizei muitas energias para a minha oficina, meio ambiente, para que o ser humano cada vez mais cuide mais antes que acabe com ele. Ao quadrante América do Sul, Brasil, que faça, digamos, agora onde tem o segundo turno das eleições, que o Brasil se desperte, né? E na fase 2 eu tive um apagão. Mas, de repente, eu fui desperto por um grande cão preto que estava meio que brincando, né? E pulou por cima de mim e me acordou. Me despertei nesse momento. Eu terminei super bem, fiz uma boa desassim e desejo a todos uma ótima semana. Era Mais isso. alguém? Ok, obrigado, Gotardo. Mais alguém está Oi, aí? boa noite, Rosane, Anne, boa noite. tudo Oi, bem? Tânia. Tudo bom? Eu, E aí? deixa eu voltar. É a Isabel. Oi, Isabel. Quem vai falar? Rosane ou Isabel? A Rosane, então, porque eu vou ter que dar uma saidinha, eu vou relatar depois o formulário, então, tá Se bom? você quiser falar já, fala. Aí Não, a Rosane... então ela fala e depois eu falo. Isso, pode ser, Isabel. Bom, eu senti a necessidade de vir fazer uma preparação antes, porque durante o dia eu vi bastante consex aqui em casa. E aí eu entrei no campo com bastante ativação do cardiochakra, vi o campo bastante violeta, com muita movimentação, acoplamento com o meu amparador do meu lado esquerdo. Aí, no arco, aplicando no G-Sael, eu senti bastante calor no rosto, ardência nos palmos chakras, e eu senti uma dor muito forte da nuca até a lombar. Mas aí passou rapidinho. Recebendo, eu vi uma luz branca entrando no alto da minha cabeça, e ele se formou como se fosse um disco, em várias direções, passando pelo meu corpo. E depois eu entrei em estado vibracional, achei interessante. Uma energia bem, bem fraterna. No pilar, ele girou rápido, bastante cor violeta também. Senti pressão na cabeça, zumbido no meu ouvido esquerdo e uma dormência no meu lado direito. Nas conexões, eu entrei bastante desconhecida, mas assim, ouvindo muitas vozes, barulho de motor, como se fosse um motor de dentista, muitos bocejos, muito rosto, vi bastante fogo e água, passou bastante rápido essa fase. Depois, no bolsão, na oficina, eu continuei a sentir ardência nos olhos, muitos bocejos, espirro, bastante ectoplasmia na oficina, no quadrante. Aí, no projeto Seta, mudou completamente. Aí eu me sinto impulsionada para frente, não consigo voltar o corpo para trás, senti bastante frio, e aí eu vi lençóis brancos com pingos de sangue e japoneses correndo de um lado para o outro, todos de branco. Deve ser alguma equipe aí japonesa que estava trabalhando. E terminei bem, fiz uma boa desassim. Obrigado, viu, gente? Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Rosane? Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, Rosane. Agora sim. Agora eu vou passar os meus relatos, né, com relação com a assistida no SETA.
Ok. Eu iniciei com bastante concentração, fiquei bem concentrada, e aí eu tive a parapercepção, né? Que disseram para mim assim: concentre-se no olho espiritual e uma janela se abrirá. Foi o que eu fiz, né? E após isso, eu senti uma grande sensação de paz, de leveza, e eu comecei a me. Era como se eu fosse o meu quarto, né? Que eu estava no meu quarto, era como se eu fosse o meu quarto, eu estava em todas as direções do quarto e nos objetos, em tudo, como assim a minha energia se integrasse a toda aquela peça. E eu recebi um grande fluxo de energia cósmica, foi uma energia reparadora e regeneradora, um sentimento muito intenso de universalismo. Muitas pessoas me vieram à mente, assim, eu tinha um grande sentimento de amor por elas. E a parapercepção eu tive de uma amparadora, uma moça, mas tinham mais amparadores, só que eu não vi eles, mas ela eu consegui ver que ela tinha cabelos compridos, não vi o rosto, né? Tinha cabelos compridos escuros, não sei se eram pretos ou castanho escuros, né? E também tive a impressão, né, que eu tenho muito trabalho ainda assistencial pela frente. E também que a cura, né, no caso, o que eu espero, né, do projeto SETA, tipo assim, 90% depende de mim, né? Do meu abertismo, da minha capacidade de renovar atitudes, né? E da minha, não seria bem fé, mas da minha força, da minha determinação em realmente fazer com que toda aquela energia que eu receba, né, eu consiga aproveitar ela, né? Eu consiga sustentar. Essa é a palavra correta, sustentar através, creio eu, de um equilíbrio realmente, né? Pensênico e também de atitudes. Né? Mais uma vez, muito obrigado. E o SETA está me trazendo muitas coisas boas e muito autoconhecimento, né? E está abrindo muitas portas para mim, né? Em termos de pensamentos, né? De pensenidade. Tá? Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigada. Mais alguém para trazer os Posso relatos? eu? Pode. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Na primeira fase, eu demorei um pouco a sintonizar, daí, ao exteriorizar, ao receber, desculpa, o arco voltaico da Vali, eu tive um bem-estar bem grande. Obrigada, Vali. Ao exteriorizar, eu busquei transmitir para ela o que eu tinha de melhor e observei que saía pelas mãos e pelos pulsos, né? A energia em fluxos contínuos. Na fase 3, às vezes girava muito rápido, outras vezes era quase imperceptível o pilar. O campo estava pesado e escuro, eu fiquei sem saber se era do campo, né, do aproximário ou o meu campo, do meu aproximário aqui em casa. Vieram também os assistidos da noite. Na UFIEX até fraternismo, me apareceu uma mãe que dessomou com os filhos pequenos. Então, eu tinha informação, eu não conseguia vê-la, mas eu tinha essa informação e fiquei exteriorizando energia para ela o tempo todo com conversas mentais. Aí eu percebi que ela foi acolhida por uma mulher com uma roupa rosa. E então, em algum momento, também eu vi orientais. Eu não saberia dizer se eram japoneses, vietnamitas, enfim, mas eu vi orientais. Na serenosfera, eu senti a presença de uma amparadora, que fazia um tempo que não aparecia, que ela se apresenta uma vez para mim com o nome de Felícia. Na fase 5, exteriorização de energias, Proficim, para essa questão toda de polarização no planeta aí, que isso, nossa, é muito conflito para todo lado. Depois, na fase do SETA, eu vi, como na semana passada, várias marcas no chão, com consciências em espécie de cápsula, ou um tubo transparente, mas e um tubo que saía aqui nessa região
aparentemente do umbilical chakra. É isso. Tá tudo certo aí comigo. E obrigada aí a todos, tá bom? Obrigada, Boa boa noite. semana. Boa semana para você também. Mais alguém aí para passar os relatos? Eu posso falar? Pode. Boa noite. Quer a Andréia primeiro? Ela Não, fechou. pode ser você. Pode Tá ser bom. você, Valinha. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje já percebi assim, logo de manhã eu comecei a ouvir assim, a perceber um zumbido no ouvido, né? Presença assim de consciex para assistência. Depois à tarde eu continuei sentindo algumas coisas diferentes também, né? Arrepios, né? Senti assim no meu campo. E então, né, na preparação eu instalei, fiz a mobilização básica das energias, o campo estava tranquilo, e assim entrei na fase 2, e ao aplicar o arco na Cris, minha mão saía jatos de energia, e também meu corpo se deslocava bastante, assim, eu tinha a impressão que ele balançava, ia para frente e para trás, parece mesmo também que eu ia cair, acho que a Zaide relatou a mesma sensação. E num certo momento eu percebi a presença do Roberto, eu tive a impressão que ele também estava aplicando o arco juntamente comigo na Cris, e ele deu um sorriso para mim, daquele jeito dele, assim, leve, assim, às vezes, né, de ser brincalhão, né? E ao receber o arco, eu senti que foi instalado um EV em mim, e eu senti um bem-estar, senti, assim, bastante o cardíaco também, e fiquei muito bem. Na fase 3 eu não tive percepção, eu me descoincidi. Já na fase 4 eu acompanhei né, as centrais, e nos evoluciólogos eu senti um toque no meu coronário. E eu percebi, assim, muito movimento, vi algumas coisas, ouvi, mas eu não consigo relatar nada, porque não lembro. Na fase 5, na parte 1, eu exteriorizei energia para minha oficina, né, os pedidos de assistência, o quadrante. Eu senti bastante formigamento nos braços e nas pernas. E já quando foi para o campo seto, eu vi a Berê e a Rosane envoltas no tubo, e no campo estava azul e verde, e o campo se esquentou para mim nesse momento. E senti também que tinha um tubo também em mim. E foi isso, eu terminei bem, fiz a desassimilação, e sempre no final meu cardíaco fica assim um pouco ativado, mas estou bem. Agradeço a participação e boa semana a todos. Boa semana. Obrigada, Valinha. Andréia? Oi, Oi, boa noite. Para todos. Eu iniciei mentalizando todos os aproximadores, daí eu vi umas bolhas transparentes, parecia que tinha gel dentro, e bem pequenininho, consciências assim no meio das bolhas, assim, mas pequena também. Depois eu movimentei minhas energias e eu já me descoincidi assim de início, e resolvi exteriorizar descoincidida com os meus palmos chakras para o meu aproximado. E aí depois, na fase 2, recebendo de Lázara, eu ainda estava um pouquinho aérea, sabe? Porque eu tinha me descoincidido. Depois eu aplicando... Não, eu estava aérea, mas eu percebi a presença de uma pombagira que eu recebia na Umbanda, porque eu tinha minhas entidades lá, e eu percebi a presença dessa pombagira cigana que eu recebia lá. Daí eu escutei ela falando, eu vim ajudar. Aí eu falei, tudo bem.
Na fase 3 do pilar, eu vi um grupo de um monte de concierges de chapéu. E eles tiravam o chapéu, e depois eu vi alguém com... Sabe aqueles laços que laça o cavalo assim? Para pegar o cavalo? A pessoa laçou para o ar, pegou alguma coisa, mas eu não sei o que. E vi também energias em formas de mola. Fazia a volta assim, em forma de mola. E depois eu vi uma mulher com um bebezinho grudado nas costas, igual um macaquinho, sabe? O bebê estava nas costas, assim, dela, o nenezinho. Na fase 4, na UFIEX, eu percebi sabe, a garagem de um prédio, e tinha uns... Primeiro eu achei que era carro, daí eu falei, não tem carro, né? Daí depois que eu percebi que era, eu acho que era tipo aqueles aeróbus, eu acho que era. E daí depois eu vi umas concierges com um aparelho tipo um aspirador, mas não tinha o bico, era só o cano assim, e sugava dentro desses aeróbus aí uma energia, dá a impressão que não era uma energia boa, dava uma sugada com esse aparelho, e depois esse restinho dessa energia aí explodia no ar, na central de energia, eu não lembro. No da fraternidade, eu mentalizei um mundo fraterno, um mundo com paz, amor, respeito, foi isso. Depois, no da verdade, eu vi emaranhados na cidade, assim. E era tipo árvore, assim, tipo galhos de árvore seca. Esse emaranhado pegava toda a cidade, e era um emaranhado bonito, assim, sutil, assim, meio um pouquinho luminoso. Ele pegava toda a cidade. E depois nos planetas, na escuridão, em estradas, zonas rurais, assim, eu vi uma escuridão como se fosse madrugada. E vi umas consciências tipo vagalume, mas eles não voavam. Eles eram pequenininho, luminoso, e eles ficavam assim, eles estavam assim, parados assim no escuro. Depois, nos evoluciólogos, eu percebi uma multidão, e essa multidão correu e colocou o dinheiro num lugar, depois eles voltaram, daí depois eles olhavam para um portal e eles esperavam alguém aparecer. Aí, de repente, eu percebi que era um senhor, acho que ele era cabeludo, barbudo. E aí eu escutei Nostradamus, mas eu não sei quem é esse Nostradamus, e eu não sei se foi uma retro, também não sei. Eu sei que às vezes eu tenho os parafatos e eu aprendo com esses parafatos, porque às vezes eu vou pesquisar quem é, sabe? Então é muito bom isso. Depois, nos serenões, eu me vi num velório e tinha uma concinha apavorada, e quem estava sendo velada era a irmã dela. Só que ela falava para mim, ela não morreu, ela não morreu. Daí eu expliquei que não morre mesmo. Eu falei, o que morreu foi o corpo dela, ela continua viva. Nisso, eu e essa moça viu o psicossoma da pessoa, da irmã que estava sendo velada, saiu assim do caixão, ela saiu correndo. Ela saiu correndo, eu falei, calma, mas ela saiu correndo. Depois, para a fase 5, eu exteriorizei para o prefeito, que foi reeleito, que ele continue fazendo uma boa gestão para a cidade, para os assistidos da noite, para as vítimas da guerra no Oriente Médio. Exteriorizei para o meu quadrante, e na parte 2
eu exteriorizei para a Rosana e para a Berenice. Eu vi o psicossoma da Berenice um pouquinho acima do soma dela, assim, no ar, assim. E depois eu vi a Rosana e a Berenice sentadinhas duas junto. E eu não sei se algum amparador pediu para elas fazer isso, eu sei que eu vi elas fazer. Elas colocaram os dois frontochakras delas assim, um encostado no outro, e uma energia passou entre eles. E depois eu estava desassimilando, eu vi um bebezinho com ele estava com um body azul, ele, sabe quando era um menininho, sabe quando ele está começando a andar? Ele tinha o cabelinho de anjinho, mas eu só vi essa criança assim. Fiz uma boa desassim e boa semana para todos. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tem mais alguém para passar os relatos? Eu? Oi. Boa noite a todos. Boa noite, Jesael. Boa noite. Então vamos lá, rapidinho. Então, desde a preparação, um pouco antes do início, eu senti o corpo muito energizado e o cardíaco ativado. Na preparação, eu exteriorizei e juntei meu aproximário ao dos outros aproximadores. No arco, recebendo da Isabel, eu continuei sentindo o corpo bastante energizado e o cardíaco bastante ativado. Então, veio a ativação do laringo e do básico. Aplicando muita energia fluindo pelas mãos, lábios com formigamento e uma espécie de EV, porém, só na parte superior do corpo. E uma dor na região do ciático. No pilar, circulei energia e visualizei como se fosse uma bola de couro marrom, mas apenas uma parte dela, sendo a barriga, e juntava com a cabeça de uma pessoa. Quer dizer, na verdade, era uma pessoa. Bastante diferente, né? Mas era uma pessoa. Depois eu intuí uma música japonesa, ouvi essa música que ficava repetindo o mesmo refrão. Oriental. Para mim veio como japonesa. E era bem típico assim, né? Aquele refrão, faltou até aquele barulhinho, tim, tim, tim. Na UFIEX, teve uma cena, mas eu não me recordo, e eu acompanhei até o Planetas de Mãos, depois eu apaguei. Aí no Bolsão, com a chamada do Bolsão, eu voltei, comecei a exteriorizar para os assistidos da noite, mas depois eu apaguei novamente e só voltei quantos assim, com a chamada. Mas é isso daí, tô bem, grato a todos, um abraço, uma boa noite e uma boa Obrigada. semana. Boa noite. Boa semana. Tem mais alguém aí para passar os relatos? Ou terminou? Acho que terminou. Sim, não tem mais ninguém. Não tem, né? Obrigada, Cris. Carlos, você está por aí? Por gentileza? Eu acho que não. Então, nós vamos encerrando daqui, né? O que nós tivemos de sincronicidades, acabei esquecendo. Foram muitas cores, ectoplasmia, o povo oriental presente, né? Que várias pessoas tiveram essa percepção. E que mais foi, gente? O tubo vibracional, que eu também acabei esquecendo de falar, né? Do projeto SETA, que eu também percebi esse tubo. Além do tubo, eu percebi balão de oxigênio, assim, várias máscaras caíam em cima das pessoas, assim, para elas receberem um tipo de medicamento, eu não sei exatamente, mas na minha visão aqui era como se fossem máscaras, né? Que nem avião que cai aquelas máscaras, um monte de máscara assim. Então eu tive essa visão. Vi a Berenice e a Rosane assim, envoltas em muita luz e muito assim, muito amparo, né? Ao redor delas. Enfim, é isso. Alguém tem mais alguma para-percepção sincrônica? Acho que foi isso todo, né? Agradeço a todos, uma boa noite, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Ótima semana. Para vocês também.